Olá pessoal, professor Francisco falando, estamos aqui mais uma vez, né, para darmos continuidade às aulas à distância, né? E aqui a gente vai falar sobre o quinto capítulo, que no caso será a primeira interpretação do terceiro bimestre. O tema é diferentes formas de regionalização. Vamos lá. Toda vez que estamos falando de regionalização, a gente está falando em divisão. Então, nós vamos regionalizar, nós vamos dividir. Exemplo, eu posso dividir a sala em quem está usando roupa clara, quem está usando roupa escura. Eu vou regionalizar. Então, isso tem que ser importante. Você precisa de um critério para você poder regionalizar, né? Então, você separa agrupando, ou seja, você vai ver o que as regiões têm em igual, por exemplo, a região sudeste, o clima, o tipo de vegetação. Então, isso são aspectos que vão apontar uma divisão, tá bom? Isso é importante, tá? Esse, então, é o título do quinto capítulo, tá? Depois nós temos grandes áreas geoculturais. O que é isso? Então nós temos uma divisão espacial pela questão da cultura, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, né? América do Norte, América Latina, a Europa, de uma forma geral, o mundo islâmico, o mundo africano, o mundo indiano, russo-otomano, extremo Oriente, né? Ásia do Sudeste, né? E Austrália e Oceania. No caso aqui, algumas coisas importantes assim. América do Norte, vocês sabem, né? Estados Unidos, Canadá, né? América Latina, todos os países que falam língua que deriva do latim, que vem do latim, tá? Como é o caso do nosso português, do espanhol, né? Do francês também, tá? Mundo islâmico, né? A gente vai ver aí a orientação religiosa, né? No caso, o islamismo, né? Mundo africano, né? Aí, África subsaariana e aí vai. Mundo indiano, né? A Índia, o Paquistão, né? Bangladesh e tal. E aí eu vou citar para vocês um filme chamado Bahubali, tem na Netflix, para você entender um pouquinho da cultura da Índia, né? Do que perpassa aí, dos mitos, da mitologia indiana, que é bem interessante. O russo otomano também é uma questão religiosa, são os católicos otomanos, né? O catolicismo antigo, né? Aquele que o padre reza a missa de costas para os fiéis, né? Extremo Oriente, a gente está falando de China, Coreia do Norte, Japão. Ásia do Sudeste, né? A gente está falando sobre Indonésia, Vietnã e aí vai. Austrália e Oceania, a gente está falando sobre Nova Zelândia, Austrália e as ilhas lá, tá bom? Essa é uma parte. Uma outra situação é regionalização por critério ambiental. Quando a gente fala sobre regionalização por critério ambientais, a gente está pensando o seguinte: quais são as características ambientais que vão levar aquela área, aquela região a ter um destaque, tá? Essas são as características ambientais, tá? Regiões de biodiversidade ameaçada. Pantanal brasileiro, por exemplo, né? Devido à questão da caça, devido à questão das ações de garimpo, assim como a Amazônia, tá? Então, é um comparativo, tá? Mas existem outras regiões do mundo que vão sofrer com essa situação, tá? Regiões por uso dos recursos hídricos. Recursos hídricos é a nossa captação de água, né? Aqui a gente costuma chamar em área de manancial, né? Então, chove e aí você tem o peão divisor de água
que vai estipular. Você tá aqui, o que cai para cá e o que cai para lá, né? Esse é um peão divisor de água. Os lugares mais altos é que onde você vai ter. Embaixo você vai ter aí a captação. Vamos lembrar que parte dessa água vai correr sobre a superfície e parte vai se infiltrar no solo, que nós chamamos de lençol freático, podendo ser armazenada, como é o caso dos aquíferos, tá bom? Essa é uma outra situação aí. Depois nós vamos falar sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O que são países desenvolvidos? Países desenvolvidos são países ricos, que têm um produto interno bruto muito elevado, né? Então a captação dos recursos são bem elevadas. Investimento em educação, investimento em vários aspectos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas que lá estão. E países subdesenvolvidos são aqueles países que as taxas de juros são elevadas, não há um investimento tão grande em pesquisa e tecnologia, eles importam essas duas situações, tá bom? Bom, a gente vai parando por aqui, logo mais a gente volta com um vídeo para explicar o restante, tá bom?